O pré-natal já caiu, acho, 3 vezes no Revalida, caiu em preventiva e caiu em ginecologia e obstetrícia. Então, é um tema frequente. A última vez que caiu foi em 2014. E no pré-natal tem várias formas de abordar, né, o pré-natal. Então, a gente vai ver aqui nessa live outras formas, além das que caíram, né, que poderiam cair. E vamos ver as que caíram também. Belezinha? Bom dia para quem está entrando agora. Bom dia, bom dia. Se vocês já quiserem pegar ou dar uma olhada antes nos temas, os que a gente vai fazer agora é do ano de 2011, 2012 e 2014, tá? Que foram os anos que caiu sobre pré-natal no Revalida. Foram 3 vezes que caiu. Caiu de sífilis, caiu sobre pré-natal de primeira consulta, caiu sobre pré-natal quando a idade gestacional já está um pouco mais avançada. Então, pode cair de muita maneira, né? Ainda pode cair de toxoplasmose, né? Em algum próximo ano que tiver, pode cair de herpes, pode cair corrimento, né? Gestacional, pode cair aborto. Mas agora, essas partes de aborto a gente vai fazer numa outra oportunidade. Agora vai ser só mesmo o pré-natal de baixo risco, que a gente vai conversar, e focado nesses anos aí, tá? De 2011, 2012 e 2014. Então, vamos lá, né? Bom dia para quem tá entrando. Vamos começar aqui com o primeiro checklist, que é... Não, na verdade, vamos começar aqui com o nosso esqueleto, né? Com o nosso esqueletinho para atendimento. Eu vou desativar aqui os comentários. Vamos iniciar aqui, então, vendo o nosso esqueleto. Será que o esqueleto também dá para colocar nas consultas de pré-natal? Sim, senhor. Dá sim para colocar, né? Eu coloquei ali nesse esqueleto tanto as perguntas obstétricas quanto as perguntas ginecológicas. O cartão da gestante ali no item 4 também, que é justamente para a gente poder utilizar nas consultas de obstetrícia também. Como, por exemplo, essa de pré-natal que a gente vai fazer agora, né? Então, aqui seria um checklist que a gente vai utilizar de fato o esqueleto inteiro, né? A gente vai perguntar sobre a queixa principal, se a gestante tem algum sintoma, né? Se a gente vai fazer depois as perguntas em relação aos antecedentes obstétricos, em relação aos antecedentes ginecológicos. Depois a gente vai pedir o cartão da gestante, nunca esquecer de pedir o cartão da gestante. E se for uma primeira consulta, a gente vai ter que solicitar para fazer o cartão da gestante, né? E todos os dados que a gente for coletando nessa consulta, a gente tem que ir escrevendo no cartão da gestante, né? Por exemplo, eu vi o peso, vou escrever no cartão da gestante. Se ela tem outros filhos, vou escrever no cartão da gestante. Tudo a gente vai escrevendo, né? Altura uterina, idade gestacional, data provável do parto, última menstruação. Então, tudo isso a gente pode ir escrevendo e verbalizando que a gente está escrevendo tudo no cartão da gestante, certo? Os antecedentes pessoais familiares e os hábitos. E depois a gente vai para o exame físico. Aqui no exame físico, a gente tem que incluir o IMC, né? O peso da gestante, a altura da gestante. Também temos que fazer o exame físico ginecológico e obstétrico, né? Se já for possível, se estiver numa idade gestacional avançada, a gente faz as manobras de Leopold, faz a altura uterina, né? E assim por diante. Se lá no diagnóstico, se ela tiver, por exemplo, se for um checklist com sífilis, com alguma doença de notificação, a gente já vai notificar também quando a gente for fazer o diagnóstico e assim por diante. Então, falando rapidamente aqui, né, sobre o esqueleto e sobre como a gente vai utilizar ele no atendimento do pré-natal, vamos ver agora as diversas formas que caiu pré-natal no Revalida, na prova prática do Revalida. Esses foram os anos que caíram em 2011, 2012 e 2014. Em 2011 e 2014 caiu em ginecologia e obstetrícia e 2012 caiu em preventiva, tá? Então, o caso clínico de 2011 era de uma gestante, né, de 32 semanas que vinha para consulta pré-natal,
né? E aqui a gente tinha que interrogar a paciente, fazer o exame obstétrico de rotina. Aí aqui no que diziam, né, que aconteceu lá, porque a gente não tem impresso, a gente não tem muita informação e faz muito tempo que aconteceu. A gestante fazia perguntas, ela queria saber o que ela ia sentir na hora do parto, né? A gente tinha que falar sobre a dinâmica uterina, as contrações, o desconforto, a dor no baixo ventre, né? E assim por diante, que a gente vai falar mais profundamente no decorrer dessa live. Em 2010, caiu o caso clínico de uma primigesta de 26 anos na primeira consulta pré-natal, que foi de preventiva. Então, a gente teria que fazer o segmento de primeira consulta, né? Fazer a pesquisa, pedir todos os exames necessários de primeira consulta, coletar as sorologias, né? E assim por diante. E dar as orientações necessárias e as dúvidas dela, né? Responder as dúvidas dela, calcular a data provável do parto, né? Última menstruação e assim por diante. E em 2014, caiu de uma gestante com sífilis, né? A gente também tinha que fazer a data provável do parto e aqui ela tinha sífilis. Então, gente, pode cair exame pré-natal de rotina sem nenhuma doença, sem nenhuma alteração. Pode cair o pré-natal em forma de preventiva, né, que ela queria, aqui no caso de 2012, ela queria saber os direitos dela, a maternidade, os direitos trabalhistas, né, e também pode cair com as doenças. Então, vamos lá. Vamos agora fazer o passo a passo, né. Primeiro de tudo, a gente tem que começar com o acolhimento, né? Lembrando lá no nosso esqueletinho, o acolhimento baseado naquelas 3 perguntinhas, né? A gente vai chegar, cumprimentar a paciente, falar: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, meu nome é Laís. Aí você vai falar o seu nome, né? Eu sou a doutora que vai te atender aqui hoje nessa consulta de rotina, nessa UBS, nessa UPA e assim por diante. E você vai perguntar qual o seu nome, quantos anos você tem, né? Ela vai te responder. Em seguida, você já pergunta no que eu posso te ajudar, né? Ou ali na parte que você pergunta o nome, você também pode perguntar o estado civil, a profissão, né? E aí você pergunta o que te trouxe aqui, no que eu posso te ajudar, né? E já falando o nome dela. Se ela falou que o nome dela é, sei lá, Roberta, você fala: o que eu posso te ajudar, Roberta, né? E aí são as 3 perguntinhas do acolhimento que a gente sempre faz em qualquer estação, em qualquer atendimento, né? E depois a gente vai pro nosso esqueletinho, né? O número 1 era queixa principal. Aqui no caso, se for uma gestante que vem para a primeira consulta de rotina, né? É a primeira consulta dela. Então a gente vai falar o que te trouxe aqui, né? Ela vai falar que ela tá grávida. Então você vai ter que fazer as perguntas relacionadas à gravidez dela, né? Perguntar como que ela descobriu a gestação, se a gestação foi planejada, se o pai sabe, né? Se ela já contou pro pai da criança, como ela tá se sentindo sobre essa notícia, sobre essa gestação. Então essas seriam as perguntas que a gente tem que fazer numa primeira consulta, né? Na queixa principal, que é o número 1 do esqueletinho, né? Não é bem uma queixa, né? Ela vai falar que ela tá indo pra primeira consulta porque ela descobriu que ela estava grávida. Então, a gente tem que fazer as perguntas pertinentes à gravidez, né? Como descobriu, se foi planejada, se o pai sabe. Depois, o tópico 2 do nosso esqueletinho seria os sintomas associados. Como que a gente vai abordar, colocar o nosso esqueletinho aqui no pré-natal, né? Sintomas associados. O que a gente vai perguntar? Você tá tendo náuseas, você tá tendo vômitos, você tem corrimento, você teve algum sangramento, né? Você tá indo muito no banheiro, você tá tendo sonolência, né? Então, esses seriam os sintomas. Você tá tendo dor nas mamas. Então, a gente vai perguntar se ela tá tendo alguma coisa assim. É uma consulta de rotina que a gente tá conversando, tá? Uma consulta pré-natal. Primeira consulta da paciente. Tudo isso rapidamente, tá? Eu tô falando devagar aqui pra gente primeiro entender. Mas quando você for falar, você tem que ter bem fixado esse passo a passo na sua mente pra você falar rápido, perguntar rápido e perguntar só as coisas necessárias. Então, no número 2, né, seriam sintomas. Você tá vomitando, você tem náuseas, você tá com corrimento, sangramento, alguma coisa assim? Ela vai te responder, né? Provavelmente ela vai falar que tá com náuseas, com vômitos, né? Aí depois a gente vai pro tópico 3, né? A gente vai perguntar se ela tem, se for a primeira consulta, ela ainda não vai ter o cartão da gestante aqui.
Então, a gente tem que falar que vai fazer o cartão da gestante aqui nessa consulta, né? Que tá anotando todos os dados dela no cartão da gestante que a gente pegou. E tudo isso a gente vai anotando, tá? Então, a gente vai começar com o cartão da gestante. Se for a segunda, terceira, quarta, 10ª consulta, a gente vai pedir o cartão da gestante e ver as informações aqui no cartão da gestante, né? Se for uma consulta assim que a gestante está falando que trouxe um exame, né? Eu trouxe aqui alguns exames para o senhor olhar que o doutor da minha outra consulta me deu. Então aqui você já pede os exames, você já pede o cartão da gestante, você já vê a data provável do parto, você já vê os resultados do exame, né? Se ela tiver sífilis, você já vai ver lá no resultado do exame, já vai direcionar a sua anamnese com perguntas relacionadas à sífilis, né? Não vai ficar perdendo tempo perguntando sobre outras coisas desnecessárias, né? Que não vão fazer você pontuar e não vão te levar a lugar nenhum. Então, por isso, você já, se ela trouxe exames, você já vai e já pede direto os exames aqui, tá? E aí você já direciona o seu atendimento, já direciona a sua estação na alteração daquele exame, né? Se for uma alteração de sífilis, se for infecção do trato urinário, uma tricomoníase, né? Uma toxoplasmose, uma vaginose. Então, você já vai direcionando o seu atendimento, tá? A partir daqui, da anamnese, se ela já tiver com um resultado de exame de uma consulta anterior. Mas se for a primeira consulta, a gente tem que ir no passo a passo, perguntando, fazendo essas várias perguntas aqui. Então, a gente pediu o cartão da gestante ou começou a fazer, né, o cartão da gestante da paciente aqui. Aí, no número 4, a gente vai perguntar sobre o histórico da paciente, né? A gente pode perguntar a história ginecológica e a história obstétrica. Quais seriam as perguntas da história ginecológica aqui nesse caso? A gente vai perguntar a data da última menstruação da paciente, né? Quando foi que você menstruou pela última vez? Como que era seu fluxo? Era intenso? Era pouco? Como que era a periodicidade? Ele vinha regularmente? Tinha mês que não vinha, né? Qual que foi a primeira vez que você menstruou, né? Quando foi sua menarca? Você não vai falar menarca que a paciente não vai entender. Então, você vai falar quando foi a primeira vez que você menstruou. Quando foi o início da sua atividade menstrual, você utilizava métodos contraceptivos, você utilizava camisinha, né? Você tem parceiro fixo ou não, né? Então, tudo isso você vai perguntando. E a história obstétrica, você também tem que perguntar se ela já tem filhos, né? Quantos filhos ela teve, se ela já abortou, se ela já fez cesárea ou não, né? Isso é importante você perguntar aqui. A história ginecológica obstétrica. E depois, rapidamente, os antecedentes patológicos pessoais familiares. Você tem alguma doença, diabetes, hipertensão, asma, algum familiar seu tem? E depois a gente já vai para os hábitos. Você toma alguma medicação todos os dias? Você tem alergia a algum medicamento? Você fuma, você bebe, você usa drogas ilícitas, né? Como você pratica atividades físicas? E assim por diante, né? E depois a gente pergunta se tem mais alguma coisa que ela queira dizer e rapidamente a gente já vai para o exame físico, tá? Então, aqui na anamnese, a gente faz acolhimento, a gente faz a primeira pergunta, né, que seria a queixa principal. Aqui, no caso, como é gestante, a gente pergunta, é desejada, né? E aquelas perguntas que a gente fez, como você descobriu, né? Depois, a gente pede o cartão da gestante. Depois, a gente faz a anamnese relacionada aos antecedentes gineco-obstétricos. Depois, antecedentes patológicos pessoais e familiares e os hábitos. E aí já vamos para o exame físico. Aqui a gente está falando de primeira consulta, tá? Então, por isso a gente está abordando assim tudo. Então, no exame físico, a gente vai falar lá igual o nosso esqueletinho, né? Primeiro, a senhora me autoriza a realizar seu exame físico, né? Eu quero que você tire, vá no banheiro, coloque avental, sente-se na maca, né? Eu quero solicitar a presença de um outro profissional aqui para realizar seu exame físico, e assim por diante, né? Se estiver no consultório lá, vai ser só você no seu consultório. Se você estiver numa unidade, numa UPA, você solicita um biombo lá, e enfim. Mas aqui provavelmente vai ser na unidade básica, né? Consulta de rotina. Aí você solicitou a permissão da paciente, em seguida você já fala, eu quero lavar minhas mãos, aquecer, me paramentar com óculos, gorro, luvas, máscara, avental. Quero considerar que minha paciente também esteja de máscara, né? E solicita o exame físico da paciente, né? Eu quero a ectoscopia com os sinais vitais, frequência cardíaca, respiratória, pressão arterial, temperatura, quero o peso, a altura e o MC. É importante aqui, né? A gente fazer
fazer a pesquisa do peso da paciente, né, para ver quanto ela engordou, quanto ela tá engordando, anotando tudo isso no cartão da gestante, tá? A gente vai anotar o IMC, falar, eu tô agora anotando todos esses dados no cartão da gestante, tô anotando todos os sinais vitais no cartão da gestante. Então, todos os dados que a gente tá vendo, que a gente tá tendo, por exemplo, deu lá uma pressão arterial alterada, uma pressão alta, aí você tem que falar que tá anotando isso no cartão da gestante. Tudo você vai anotar, tá? E depois a gente vai pro exame físico propriamente dito, né? Os principais... Se ela não tiver com nenhuma queixa respiratória, nenhuma queixa abdominal, a gente tem que fazer o exame físico geral da paciente aqui, né? Começando pelo exame físico das mamas, né? Se ela tem sinal de Ehler, a coloração da auréola, a palpação, os mamilos, a presença de secreção. Aí a gente faz também o exame obstétrico aqui, né? Faz a inspeção abdominal, a palpação do útero, né? Pode... Aí, se tiver numa idade gestacional mais avançada, a gente faz as manobras de Leopold, né? Se tiver no início da gestação, não tem como fazer. Mesma coisa para os batimentos cardiofetais. Aqui, a gente faria aqui no exame obstétrico também, né? Mas se tiver no início, bem no início, também não daria pra gente ouvir, né? Os batimentos cardiofetais. Então, aí vai depender da idade gestacional, da gestante, do seu caso clínico, tá? Então, tudo isso você tem que olhar. Você vai pedir a manobra de Leopold, se estiver lá no 3º trimestre. Você vai pedir a ausculta se estiver com 8, 12 semanas, né? Os batimentos cardiofetais, quer dizer, mesma coisa a altura uterina, né? Então, tudo isso a gente vai fazer no exame obstétrico, tá? Ver os sinais fetais, se ela já tá sentindo movimentos fetais, também dependendo da idade gestacional, a altura uterina, né? Então, só para relembrar como que a gente vai fazer a altura uterina. A gente vai pegar a fita métrica lá, né? E vai explicar para a paciente que vai ver agora a altura uterina, né? Que serve para acompanhar o crescimento do bebê. Vai colocar a parte metálica lá na sínfise púbica da paciente, né? Segurar com os 2 dedos, assim, sempre à direita do paciente. E colocar, sentir lá até o fundo do útero, né? Aí você vai ter o valor da altura uterina. Geralmente vai coincidir com a idade gestacional, a altura uterina, tá? Para estar normal. E as manobras de Leopold, quando for possível fazer, quando já estiver numa idade gestacional mais avançada, a gente vai ver, né, a situação, a posição, a apresentação e a insinuação através das manobras de Leopold, certo? Depois a gente faz o exame ginecológico, né? A gente vai falar para a paciente que vai realizar o exame ginecológico, pode ser desconfortável, falar agora eu quero fazer o toque vaginal, quero fazer a introdução do espéculo, quero fazer a inspeção da vulva, né? Quero ver se está tendo a presença de corrimento ou alguma alteração. Se tiver, vão te falar, se não, vão falar que não consta ou vai falar que tá tudo normal, né? Se tiver alterado, aí você tem que guiar a partir disso, né? Se falar que tem a presença de corrimento, então você vai guiar seu caso clínico pré-natal para o corrimento, né? Se tiver que tem uma lesão lá, uma úlcera, por exemplo, pensando em sífilis, tem lá a presença de uma úlcera, aí você vai perguntar se a úlcera é dolorosa ou não, né? Quando que começou e vai fazer quando que surgiu, se a paciente tinha notado a presença e todas as perguntas, né, relacionadas a sífilis, né? Pensando em sífilis. Então, você vai ir guiando o seu atendimento conforme você vai tendo os resultados dos impressos, né? Aqui eu tô falando de maneira geral, tá? Para eu não ficar fazendo uma live de sífilis, uma live de pré-natal de sífilis, né? Uma live de pré-natal de corrimento, uma live de pré-natal de infecção urinária. Então, aqui, primeiro eu tô falando o geral, como seria o atendimento pré-natal. E lá no final, eu vou falar a conduta relacionada a cada um desses, né? A infecção, rapidamente, tá? A infecção, a sífilis, a tricomonas e assim por diante, tá? Então, aqui, de maneira geral, o início do seu atendimento sempre vai ser anamnese, exame físico, sempre da mesma forma. E a partir dos impressos, dos resultados que você tem, você vai fazer o direcionamento, tá? Aí você pode também pedir rapidamente, não seria necessário, né? Acho que você perderia tempo pedindo exame pulmonar, né? Ausculta pulmonar aqui, sendo que se a paciente não tem nenhuma queixa pulmonar, não tem necessidade de você pedir. E abdominal também, né? Então, os mais importantes seriam o obstétrico, o ginecológico e o de mamas. Também seria interessante você perguntar se ela tem edema de membros, né? Se ela tiver a pressão alta, por exemplo, pensando numa hipertensão.
gestacional ou pré-gestacional, né, ou eclâmpsia, não sei. Enfim, né, sempre conduzindo o seu caso de acordo com os achados. E aí a gente fez, então, a anamnese, o exame físico, né, vendo a idade gestacional da paciente, vendo os achados, né, e aí a gente iria para as condutas. Como aqui a gente está num pré-natal de baixo risco, né, a gente ia primeiro pedir para a paciente se sentar de novo na cadeira, né, colocar a roupa, explicar para ela a importância do pré-natal, se fosse uma primeira consulta, né, explicar que tem que ser no mínimo 6 consultas, né, uma na primeira consulta, uma no primeiro trimestre, 2 no segundo, 3 no terceiro, no mínimo, né, mas se possível que seja mais. Então tudo isso a gente vai explicando, solicitar a presença do parceiro, se ela tiver um parceiro fixo em pelo menos uma das consultas, né? Sempre ver o cartão da gestante, de novo eu repito pra gente não esquecer, ir anotando tudo. E se for a primeira consulta, a gente tem que solicitar todos os exames necessários, né? Solicitar hemograma, glicemia em jejum, a tipagem sanguínea para ver o RH, né? Ver se ela tem RH negativo, pensando em imunização RH. Pedir o exame de urina, né? Para fazer uma pesquisa de infecção urinária ou de bacteriúria. Assintomática, aqui na gestante, a gente tem que fazer o tratamento mesmo se for assintomática, então por isso a gente tem também que pedir o exame de urina, pedir a urocultura, pedir o parasitológico de fezes, né? Se for necessário, a gente pede o citopatológico também e pedir as sorologias, né, para infecções, por exemplo, HIV, sífilis, toxoplasmose, né, pedir o IgM-IgG, a hepatite B. Então a gente tem que ir pedindo todos esses exames do primeiro trimestre, né? De primeira consulta, quer dizer, que é no primeiro trimestre, deve ser no primeiro trimestre. E também questionar sobre o calendário vacinal, né? A gente vai questionar, se ela ainda não tiver o cartão da gestante, a gente vai escrevendo tudo isso no cartão da gestante, né? A gente vai orientar sobre as vacinas da gestação, né? Que ela tem que tomar influenza em qualquer idade gestacional, né? Sobre o esquema da DT, né? A gente tem que falar que tem que estar atualizada. Se tiver a DT incompleta, a gente faz se ela tiver só uma dose, a gente tem que fazer outra dose de DT e depois, com 20 semanas, a gente faz a DTPA, né, para completar as 3 doses, certo? A DTPA é depois de 20 a 22 semanas, tá? Se tiver incompleto, a gente faz o mais precocemente possível, lá depois de 20 semanas. Se ela tiver 2 doses só da DT, aí a gente só faz a DTPA, tá? Então tem essa diferença aí. A gente tem que ver se tá completo ou incompleto. E se tiver completo, mesmo com o esquema completo, a gente tem que fazer a DTPA a partir de 20 a 22 semanas. Tá? Então isso tem que ficar bem fixado na mente, a gente não pode esquecer de dar essa orientação ou de observar isso lá no dia, né? No cartão da gestante, se for o caso da estação, tá? E também orientar sobre a da hepatite B, ver se está atualizado e ver a necessidade, né? Também orientar sobre hábitos alimentares, né? Falar que ela não pode fumar, não pode beber, não pode usar outras drogas, falar que o sexo é permitido, né? Se ela perguntar, se for pertinente falar isso, né? Falar que é permitido durante a gestação, falar para ela usar preservativo, né, se ela tiver vários parceiros. Ali tem um caso clínico que ela pergunta ali no de 2012, ó, as perguntas que a gestante fez sobre os direitos dela, né? Então isso aqui entraria na conduta. Ela perguntou sobre os direitos dela e do pai da criança, né, como a licença maternidade, a paternidade, e ela perguntou quando vai saber o sexo do bebê. O sexo do bebê é quando a gente faz a ultrassom na 16 semanas, né, na 16ª semana. E os direitos da gestante, quais são os direitos trabalhistas, né? Aqui ela perguntou, a gente tinha que responder, se ela perguntou, era ponto garantido lá no checklist. Então, a gente tem que explicar que ela tem direito à licença maternidade, direito à amamentação, consulta de exames e estabilidade trabalhista, né? E qual seria a licença maternidade? A licença maternidade é o direito que as gestantes têm garantido, o direito de se afastar do emprego de forma remunerada. Mesmo elas afastadas do trabalho, elas vão continuar ganhando e por 120 dias ela tem esse direito.
tá? O direito à amamentação, elas têm também, né? Que é para amamentar o filho até que se complete 6 meses de idade. Ela vai ter direito, se ela trabalhar por 8 horas, ela vai ter direito a 2 intervalos de 30 minutos durante a jornada de trabalho dela para fazer a amamentação. E ela também tem direito, no mínimo, de 6 dispensas, né, no trabalho para realizar os exames necessários durante a gestação, né, e as consultas pré-natais, no mínimo 6, tá? Se for necessário mais, então ela tem direito a mais dispensas. E a estabilidade de estar no trabalho, ela também tem esse direito da estabilidade, né? Que no momento que ela engravidou, ela não pode ser demitida, né? Esse benefício ele é garantido desde o momento em que iniciou a gestação, tá? Até 120 dias após o parto. Então, e também outro detalhe é que se a gestante for demitida hoje, ela não sabia que estava grávida, mas ela já está grávida de 2, 3 meses, por exemplo, ela tem o direito de ser readmitida no emprego dela, tá? Isso é um direito trabalhista também, porque ela estava gestante e gestante não pode ser demitida, tá? Então, esses seriam os direitos aqui na estação de 2012 que a gente deveria dizer para a gestante, né? Responder essa pergunta da gestante. E ali sobre o cálculo, né, ali tem a data nos dois últimos, na verdade, tem a data da última menstruação e a data atual. E na maioria dos checklists fala pra gente fazer o cálculo da data provável do parto. E tem que informar a gestante também, a senhora tá de tantas semanas, né, depois que a gente, lá na anamnese, depois que a gente visualizasse lá o cartão da gestante, se ela já tivesse, ou se ela já viesse com ultrassom com uma data. A gente também tem que fazer o cálculo da data da última menstruação para ver a data provável do parto, né? Uma maneira rapidinha de fazer esse cálculo é a gente perguntar qual a data da sua última menstruação, ver a data de hoje, acrescentar mais 7 dias e diminuir 3 nos meses, tá? Ou seja, ali no 6, na estação de 2012, a data da última menstruação é 6/10. Então, como que a gente ia fazer o cálculo da data provável do parto dela, né? No 6, ali no dia 6, a gente teria que acrescentar 7 dias, da dia 13, e ali no mês 10, a gente tinha que tirar 3 meses, que daria 7. Então, a data provável do parto, 6 mais 7 é 13, 10 menos 3 é 7. Então, seria dia 13/7 do próximo ano, entendeu? Então, uma maneira rápida e fácil de fazer mentalmente a data provável do parto, tá? Então, sobre a conduta, né? Voltando lá na conduta que a gente estava falando, a gente também tem que perguntar se ela tá fazendo uso das medicações, né? Que a gestante tem que tomar, como o ferro, se ela fez uso de ácido fólico, né? Se for na primeira consulta, a gente tem que orientar ela, a gente tem que indicar ela a realizar esse tratamento profilático, né? A gente tem que prescrever essa suplementação para a gestante, né, com ácido fólico. Se ela estiver planejando uma gestação, a gente tem que prescrever 3 meses antes de iniciar a gestação. E o ácido fólico é até o 1º trimestre, tá? Então, o ácido fólico, 3 meses antes da gestação até o 1º trimestre, e ele serve para fechar o tubo neural, tá? Até a 3ª semana, né? E também é para prevenir a anemia. E o ferro, né? A gente também tem que fazer a indicação de suplementação com ferro. Então, o ferro a gente vai indicar a partir da 20ª semana, a partir de 20 semanas de gestação, até 3 meses após o parto, beleza? Então, o ácido fólico é até o 1º trimestre. O ferro é de 20 semanas até 3 meses após o parto, beleza? E se a gente notar que ela tá com uma baixa ingesta de cálcio, a gente também pode dar suplementação de cálcio. E tudo isso a gente vai anotando no cartão da gestante. Você tem que verbalizar, estou anotando isso no cartão da gestante, estou prescrevendo cálcio e ácido fólico, nananã. Ou no final, depois que você falar tudo, você vai falar, eu anotei todos os dados no cartão da gestante, né? Se durante a sua consulta você estava esquecendo de falar, você fala lá no final, tá? E você tem que falar para ela que ela tem que retornar para as consultas de rotina, né? Depois que você falou que você anotou tudo lá, você vai entregar a ela e agendar o retorno em 30 dias, né? Se estiver no 1º trimestre. O 1º trimestre é mensalmente,
né? Tendo no mínimo uma consulta no primeiro trimestre. O segundo trimestre já pode ser quinzenal, sendo no mínimo 2 consultas no segundo trimestre. E no terceiro trimestre pode ser semanal, sendo no mínimo 3 consultas no terceiro trimestre, totalizando no mínimo 6 consultas no total, tá? Pergunta se ela tem alguma dúvida e se despede, né? Entrega o cartão para ela e fala para ela retornar. E aí, se a paciente tiver alguma alteração no exame, né? A gente solicitou lá os exames, solicitou os testes rápidos, fez o teste de sífilis, HIV, hepatite B, lá no espéculo, né? A gente viu que tá tendo corrimento, perguntou as características do corrimento, enfim. Ou se no exame de urina, né, veio com uma bacteriúria, né, ela sem sintomas com a bacteriúria sintomática e assim por diante, tá? Se veio com alteração no trato urinário, né, no exame de urina, você pediu lá o exame de urina e falou lá que veio com a presença, né, de bactéria, né, mais 100 mil colônias de Escherichia coli. Aí você tem que iniciar o tratamento com nitrofurantoína, tá? Mesmo se ela tiver assintomática, a gente trata a infecção urinária na gestante com o medicamento de eleição, é nitrofurantoína. Você também pode utilizar cefalexina ou amoxicilina por 7 dias, mas a eleição é nitrofurantoína. E fazer o acompanhamento mensal de exame de urina. Se ela teve uma infecção de urina, a gente tem que pedir mensalmente o exame de urina. E depois que a gente fez o tratamento, né, da bacteriúria sintomática ou da infecção de urina, 7 dias depois do tratamento, a gente tem que repetir o exame para ver se o tratamento foi efetivo, tá? Então, assim seria a conduta na infecção de urina. Nitrofurantoína. 7 dias depois do tratamento, a gente repete o exame, né, para ver se tem ausência de bactérias. E se ainda persistir, a gente repete o tratamento. Outro dado aqui é se ela tiver na segunda infecção, no segunda bacteriúria sintomática, né, ou no segundo episódio de infecção, ou se ela apresentar um caso de pielonefrite, né, se ela tiver os fatores de risco, a gente tem que iniciar a profilaxia para infecção do trato urinário na gestação, tá? A profilaxia é feita com nitrofurantoína também, 100 mg ao dia. Então, se ela tiver no segundo episódio, repetindo, segundo episódio de infecção do trato urinário, ou mais, a gente já tem que entrar com tratamento profilático com nitrofurantoína, 100 mg ao dia, um comprimido por dia até o parto, beleza? A gente também pode fazer a profilaxia com cefalexina, mas a eleição é com nitrofurantoína, beleza? E das orientações gerais, né? Ingerir mais água, cuidados após o sexo, né? Orientações de higiene, como que ela tem que fazer a limpeza depois do xixi e assim por diante. E dá as orientações gerais também aqui, né? Se ela tiver com febre, a gente, no caso de uma pielonefrite, a gente tem que dar um antiftérmico. E se for pielonefrite na gestante, a gente interna, tá? Pielonefrite é quando tem dor lá nos flancos, com febre, né? E a gente aí tem que internar a paciente já, tá? Se for gestante, a gente interna. Se for uma cistite, né, uma infecção do trato urinário baixo, a gente não precisa urinar, a gente não precisa internar, mas tem que fazer o segmento mensal, tá? De exame de urina, tá? Mas e se aí nesse pré-natal que a gente tá fazendo não veio alteração do trato urinário, mas a gente fez o teste rápido para sífilis e veio lá que a paciente tem aqui, né, no caso, acho que é ali no de 2012, ó, ela veio com sífilis, né? O VDRL no exame que foi pedido, deixa eu olhar aqui que fica melhor para eu ler, que aí tá muito pequenininho, né? Veio com um VDRL aumentado, nesse caso aí de 2012. Então, a gente tinha que falar para a paciente, né, que o exame dela, VDRL, que é o exame para sífilis, veio alterado. A gente tem que perguntar: a senhora sabe o que é sífilis? A senhora sabia que você tinha sífilis, né? A senhora tem parceiro fixo? Se tiver, tem que fazer o tratamento. A senhora notou a presença de alguma ferida, né, no seu órgão, na sua vagina? A senhora notou a presença de manchas vermelhas pelo corpo, né, febre, alguma coisa assim, já pensando em sífilis secundária, se tiver ausência de lesão. Então, a gente tem que fazer essas perguntas relacionadas à sífilis. Se o teste vier positivo, né? Se ela já vier com o exame no começo, a gente já faz essas perguntas lá na anamnese. Se a gente pediu o exame complementar de sífilis, né? Fez o teste depois que a gente fez
o exame físico, a gente já faz essas perguntas também, né? Se notou a presença de alguma lesão, se ela sabia previamente que ela tinha sífilis, né? Pensando já como que vai ser o tratamento. Então, diagnosticou, viu que tem sífilis, você já fala, eu quero notificar, para você não esquecer, tá? Então, diagnostica sífilis, já faz a notificação da sífilis, é ponto garantido. E em terceiro, você já pode falar que vai fazer o tratamento, né? Você pesquisa se é sífilis primária, secundária, terciária, latente precoce, latente tardia, né? Que daí seria menos de 1 ano ou mais de 1 ano. E aí você faria o tratamento. Se for sífilis primária, né? Se ela sabe lá que faz menos de 1 ano que ela tem, sabe lá... que tá lá com a ferida, né, da sífilis, com a úlcera indolor e tal, a gente vai fazer o tratamento com a penicilina benzatina, né? Então, vai ser penicilina benzatina, 2.400.000 unidades internacionais, intramuscular, né? A gente tem que explicar para ela que vai ser metade em cada nádega por semana, né? Por semana em 3 doses, se for tardia, né? E 1 dose se for precoce, tá bom? Então, assim que a gente tem que falar para ela, né? Vai totalizar 7.200.000 unidades, a gente tem que repartir em 3 doses, né? Primeira dose lá na consulta, depois as doses com intervalo de 7 dias nas próximas 2 semanas e metade em cada nádega, né? 1.200.000 em cada nádega. Se ela tiver, a gente tem que perguntar se ela tem alergia à penicilina. Se ela tiver, a gente pode tentar fazer a dessensibilização, né, no hospital terciário. Se não for possível fazer, a gente já faz tratamento com ceftriaxona, 1 grama intravenosa ou intramuscular, 1 vez ao dia, por 8 a 10 dias, e fazer o acompanhamento da titulação do VDRL, tá? A gente sempre tem que fazer depois o VDRL para ver se tá diminuindo, para ver se tá mantendo, para ver se volta a subir, porque se voltar a subir ou se manter, né? Se ele não diminuir, a gente tem que refazer o tratamento, tá? Então, a gente tem que fazer o acompanhamento, tem que orientar, né, a paciente que isso é uma DST, né? Que a gente tem que perguntar sobre o parceiro dela, tem que fazer notificação, como eu já falei, né? E tem que pedir pro parceiro vir pra gente também realizar o tratamento dele, se ela tiver um parceiro fixo, tá? Então, em relação a sífilis, seria isso, beleza? Mas, e se um outro checklist, né? Se veio uma outra paciente lá, um outro checklist, que não deu alteração na urina, não deu alteração no VDRL, não deu alteração na hepatite, no HIV, mas quando a gente foi fazer lá o exame especular dela, a gente notou a presença de corrimento, né? A gente viu lá que tem um corrimento, aí a gente vai ter que fazer a diferenciação entre os corrimentos, né? Ver se ele é bolhoso, ver se ele é aderido à parede, né? Bolhoso pensando em tricomonas, um bolhoso mais... amarelo esverdeado, se for candidíase, ele vai ser aderido à parede, né? E assim por diante. Se ele for com um odor muito forte, com cheiro de peixe podre, a gente pensa em vaginose bacteriana, e a gente tem que fazer as perguntas pertinentes para cada tipo de corrimento e perguntar para ela também, né? Você notou que você está com corrimento, né? Quais são as características? Você notou que ele é mais branco, que ele é mais amarelado, mais acinzentado, tem prurido, né? Tem muitos sinais de inflamação, muita coceira, né? Pensando talvez numa candidíase. A gente pede o exame também, né? Faz o teste, o IF teste lá, se positivo, a gente pensa em tricomonas ou vaginose bacteriana. Se tiver presença de IFAs, a gente pode pensar em candidíase. E a gente tem que dar uma revisão geral lá nos corrimentos, né? É a mesma coisa aqui para gestante, e fazer o tratamento. Se for uma tricomoníase, a gente faz com metronidazol 2 gramas em dose única, tá? E a gente notifica e trata o parceiro e orienta também sobre as DST. Se for uma candidíase, a gente trata com miconazol, creme vaginal por 7 dias. Se for uma vaginose bacteriana, que é aquele com cheiro de peixe podre, né, mais acinzentado, a gente também trata com metronidazol, mas aí é 500mg via oral 2 vezes ao dia por 7 dias, tá? E faz também as orientações de higiene e orientações do sexo, beleza? Então, sobre os corrimentos seria isso. Se a gente aqui no caso, fazendo pré-natal, fazendo toda a anamnese lá, o exame físico, né, pedindo os exames complementares, veio no exame de toxoplasmose, né, veio IgM positivo e IgG positivo. Então, a gente tem um exame positivo para toxoplasmose, certo? E aí, aqui na toxoplasmose, se ela tiver menos de 16 semanas, a gente faz o teste de avidez.
e avidez baixa, lembrar B de baixa, B de bosta, né? Então, deu ruim. Se a avidez é baixa, a infecção é recente. Se a avidez é alta, a infecção é antiga. Se a avidez veio baixa ou se ela tiver mais de 16 semanas, a gente já inicia com espiramicina. A gente vai iniciar com espiramicina e solicitar o PCR de líquido amniótico a partir de 18 semanas e fazer a ultrassom mensal desse paciente para fazer o tratamento, o segmento da toxoplasmose. Se a ultrassom ou o PCR vir alterado, a gente já muda o tratamento para o esquema tríplice, tá? Com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Aquele esquema de SPAF, né? Esquema SPAF. E encaminha para um pré-natal de alto risco. Se vier negativo, o teste de toxoplasmose, né? A gente vai repetindo a sorologia de 2 a 3 meses até o momento do parto e das orientações gerais, né? Lavar as frutas, legumes, né? Evitar o contato com gatos, com as fezes dos gatos e etc. Então, aqui seria basicamente as principais alterações laboratoriais dos exames no pré-natal, tá? Então, eu falei aqui de maneira geral as principais alterações, de maneira bem rápida, porque todos a gente vai ter o mesmo segmento, o mesmo esqueletinho, né? Todos vai ser igual, só muda lá se vir algum exame alterado, a gente tem que ter uma conduta diferente. Então agora, gente, essa live aqui vai ser um pouco mais longa, né? Porque a gente tá falando de tudo, né? De 3 estações e de todas as alterações prováveis, frequentes e possíveis. Então, é por isso que essa live tá um pouco mais longa. Mas aí vai evitar de você ter que assistir várias lives do mesmo jeito no início, né? Só mudando a conduta. Então, aqui, vamos ver agora os checklists rapidamente. Os checklists são curtinhos aqui. Então, aqui no caso de 2011, era uma grávida de 32 semanas que vinha para a consulta do pré-natal. A gente tinha que interrogar e fazer o exame obstétrico. Aqui ela tinha 32 semanas, tá? Então, eu vou colocar aqui pra gente ver rapidinho esse checklist de 2011. Então, aqui, né, a gente teria que fazer o acolhimento, né, como tá ali em cima, identificar para paciente, cumprimentar, solicitar os dados da identificação, né, nome, estado civil, profissão. Fazendo acolhimento, a gente já pontuaria. Na anamnese, investigar as queixas ou alterações ocorridas depois da última consulta, realizada 3 semanas, como dor, edema, sangramento vaginal, dissúria. Aqui, então, não era a primeira consulta, né? Nesse caso clínico. Aqui já seria uma consulta, ela já estava com 32 semanas, então já seria uma consulta numa idade mais avançada. Ali no terceiro, exame físico, realizar palpação obstétrica no fundo, nos flancos, a manobra de Leopold, né? Ela já estava com 32 semanas. No hipogastro, escava bioanual, mede corretamente a altura uterina, como a gente comentou lá na anamnese, né? Se for o caso, se a paciente já estiver numa idade gestacional mais avançada, a gente faz o Leopold e faz a altura uterina, faz a ausculta, né? No exame físico obstétrico, ali sempre no dorso fetal, né? E o número 4, deixa eu colocar aqui para vocês irem acompanhando. Os registros de achados no exame clínico no cartão pré-natal, né? Então, aqui, de fato, você ia ter que ir lá no boneco, fazer a medição da altura uterina, pegar a fita, né? Pegar a fita sempre posicionada do lado direito do paciente, colocar a parte metálica lá na sínfise púbica, medir, colocar a fita no meio dos 2 dedos, assim, medir até o fundo uterino, palpar o fundo uterino, fazer a medição, ver lá o valor e falar, vou anotar o valor, aqui no caso, no dia lá deu de 33 a 35 centímetros, então você tinha que falar isso, que ia anotar esse valor no cartão da gestante, ver a apresentação fetal, né, através das manobras de Leopold, os batimentos cardiofetais, você tinha que realizar de maneira adequada, né, ia estar em torno lá no dia de 135 a 140, e a altura uterina na curva de crescimento no cartão da gestante, né? Que vai fazendo o segmento lá e você tinha que anotar lá no cartão da gestante. 5 orientações e explicações sobre o trabalho de parto, direitos da parturiente, né? Intervalo de contrações, perda de sangue ou secreção. Aqui ela ia te perguntando, ou na conduta mesmo você ia falando, né? Como agora tá com 32 semanas, pode ter as contrações já, né? Pode ter perda de líquido. Se você notar a perda de sangue, né, ou mucossanguinolenta.
e enfim, você ia ter que ir explicando tudo isso para a paciente. Por isso é importante você ver a idade gestacional da paciente e o que o caso clínico quer de você, tá? Ali no 514, direito de livre escolha de acompanhante, inclusive do marido no trabalho de parto. Aqui ela perguntou, né, se ela poderia ter alguém lá no dia, então a gente ia responder que sim, se ela quisesse poderia. Explica a indicação do tipo de parto e uma conduta médica. Aqui provavelmente ela perguntou se ela poderia fazer cesárea, né? Eu posso fazer cesárea e não sei o quê? Então a gente tem que falar que isso depende da avaliação médica e não é uma decisão da gestante, certo? Que se tiver indicação de cirurgia, né, cesariana, aí faz. Se não, se tiver tudo bem para realizar o parto normal, vai ser parto normal e a gente tem que explicar todos os benefícios do parto normal, né? Que a recuperação é mais rápida, que é melhor para ela e para o bebê, que o corpo vai voltar ao normal mais rápido, né? E também do cesárea, da parte cesárea. E por último, lá no 6, escuta atentamente a paciente, interage com respeito, a paciente tranquiliza, esclarecendo suas dúvidas. Então você pode ver que se você seguir certinho o esqueletinho, a gente consegue fazer uma grande pontuação e sempre respondendo todas as queixas da paciente. Aqui na de 2012, né, era aquela gestante, aquela primigesta, 26 anos, na primeira consulta pré-natal. Então, aqui em 2012, era a primeira consulta. Então, a gente ia seguir lá o nosso esqueletinho, fazendo anamnese, exame físico normal, ver a data, fazer o cálculo. Então, 1.1, apresenta-se a paciente como médico, solicitar identificação, nome, estado civil, profissão, nível de instrução, pelo menos 3, então aqui seria o acolhimento, a gente pontuaria. Número 2, anamnese. Investiga a história reprodutiva, número de gestação, parto, aborto, filho vivo, data de última menstruação, sinais, sintomas de gravidez, pelo menos 4. Então, aqui seria lá o item 4, se eu não me engano, do nosso esqueletinho, né? Que seriam antecedentes gineco-obstétricos. Então, a gente não esqueceria disso daqui porque tá no nosso esqueleto mental. E depois, antecedentes pessoais e familiares, né? Diabetes, hipertensão, também tá no nosso esqueleto. Investigar se a gravidez é desejada, a gente pergunta sempre no começo, né? De primeira consulta. Na queixa principal, que ela vai falar que veio que descobriu que estava grávida, né? Então a gente tem que perguntar se é desejada. Investiga a realização de exames de prevenção de câncer de colo, imunização antitetânica. Sim, a gente fez tudo isso, né? Frequência de atividades físicas, hábitos alimentares, uso de drogas, álcool, né? Deixa eu ir pro próximo aqui. De 2012. Opa! Aqui no de 2012. Recomendações médicas. Informa a paciente sobre a rotina pré-natal, cartão da gestante, sequências de consultas, no mínimo 6, né? A gente comentou com ela. Orienta sobre a vacinação antitetânica, completar 3 doses com DT o mais precocemente possível. Aqui, a gestante veio com o esquema incompleto, né? Se a gente for analisar esse checklist. Então, se veio com o esquema incompleto, se tem só uma dose, né? No esquema, a gente tem que dar uma outra dose de DT durante a gestação e a outra dose é DTPA com 20 a 22 semanas a partir. Se ela já tem 2 doses, né, incompleto, mas com 2 doses da DT, a gente faz DTPA a partir de 20 a 22 semanas igual. Se ela tiver com o esquema completo de DT, mesmo assim, a gente faz a DTPA igual, mesmo se tiver completo, tá? Informa sobre os exames de rotina pré-natal, né, que foram os que a gente falou, todos lá, o hemograma, fator RH, grupo sanguíneo, né, VDRL, glicemia, sumário de urina, e HIV, né, hepatite, toxoplasmose. 3.4, informa a paciente sobre a confirmação da gravidez, né, isso a gente esqueceu de falar no primeiro teste. Na primeira consulta, né, a gente tem que pedir um exame sanguíneo, né, um teste imunológico de gravidez, calcular a idade gestacional, no caso aqui ela estava com 3 semanas, e a data provável do parto, que é lá, somar mais 7 no dia e tirar 3 do mês. Aí a gente tem a data provável do parto. Esclarecer sobre a possível realização do ultrassom e que, então, a possibilidade de identificar o sexo a partir da 16ª semana. Informar sobre os direitos trabalhistas, né? Orientar a paciente quanto à alimentação e realização de exames físicos, atividade sexual. E na atitude, interação respeitosa e empática com a paciente, confirma se há entendimento quanto às orientações. E no último checklist de hoje, que é o de 2014, ficou péssimo para ler, mas tudo bem.
Aqui a gente teria também, né, uma gestante, aqui era da gestante com sífilis, né? E além do mais, ela tinha o fator RH negativo, então aqui a gente também teria que pedir o COMBS, né? Teste de COMBS indireto, para ver se ela já foi sensibilizada ou não. Mas isso também fica para uma outra live de isoimunização. E aqui ela estava com 10 de hemoglobina, né? E 21 semanas e 3 dias de idade gestacional. Então vamos para o checklist. Identifica e pergunta o nome da paciente, né? Faz parte do acolhimento. Trata a paciente com respeito, deixando-se de falar sem interrupção, utilizando linguagem acessível. 3. Calcula corretamente a idade gestacional e registra no cartão da gestante. Olha só, aqui tem falando que a gente tem que registrar tudo no cartão da gestante e isso pontua, tá? Considerar correto 21 semanas e 3 dias. Calcula a data provável do parto, escolhe agora. 5. Pergunta sobre a ocorrência de pelo menos 2 dos seguintes sintomas. Até aqui tá ruim de ler, que tá tão clarinho aqui. Ficou muito ruim isso daqui, né, de 2014. Mas vamos lá. 5. Pergunta sobre a ocorrência de pelo menos 2 dos seguintes: queixas urinárias, náuseas, vômitos, sangramentos, cólica, cefaleia, corrimento vaginal. E 6. Pergunta 2 dos hábitos: tabagismo, etilismo ou drogas ilícitas. Então, tudo isso pontua, por isso a gente tem que fazer o esqueletinho completo. Sempre pedir os hábitos, né, familiares, pessoais, ou os antecedentes familiares pessoais, os hábitos, as alergias, né, medicações de uso contínuo. E aqui, no caso, o exame ginecobstétrico e cartão da gestante. E no exame físico, ali, solicita o peso atual e anota no cartão da gestante. Isso é uma coisa que a gente tem que incluir lá no nosso esqueletinho, né? Pedir altura, peso e IMC, lá nos sinais vitais. Quando a gente pede os sinais vitais, a gente já pede isso em seguida. Solicita a pressão arterial e anota no cartão da gestante. Solicita a pesquisa edema de membros inferiores e anota no cartão da gestante. Solicita a ausculta de batimentos cardiofetais e anota no cartão da gestante. Então, tudo isso daqui, tava seguido. Solicitou, anotou, solicitou, anotou, solicitou, anotou. Entendeu? Então, aqui você deveria anotar tudo e estaria... Em todas você tem que anotar tudo, mas aqui tá no checklist. Solicita a medida da altura uterina e anota no cartão da gestante. E agora a interpretação dos exames e condutas, informa adequadamente que a paciente tem sífilis. Nesse caso, veio alterado o VDRL dela, né? Então a gente tem que explicar que a transmissão é sexual, interrogar os parceiros. Se tiver parceiro fixo, a gente tem que chamar, né? Ou se ela saber os últimos parceiros, a gente chama para fazer o tratamento também. Solicitar o VDRL do parceiro da paciente ou indica tratamento do parceiro com 3 doses de penicilina, né? Prescreve adequadamente o tratamento com penicilina benzatina 2.400.000 em dose única. Solicita, aqui a gente tem que ver, né, qual tipo de sífilis, se é primária, secundária, terciária, recente ou tardia. Solicita COMBS indireto, porque você lembra que a informação que a gente teve lá, ela tinha RH negativo. Então, aqui a gente tem, depois que vem o RH, o resultado, a gente tem que solicitar o COMBS indireto, tá? Nunca esquecer disso daqui. E aqui ela tinha parto anterior, ó. Por isso que é importante também a gente perguntar se ela já tem filhos, né? Pensando também no que ela pode ter RH negativo e pode ter isoimunização. 17, prescreve esquema completo da vacina antitetânica. Eu esqueci de passar pro próximo aqui para vocês irem acompanhando. Tá aqui, eu tô aqui no 17 já. Prescreve esquema completo da vacina antitetânica, 3 doses, né? A primeira imediata e as demais doses com intervalo de 30 a 60 dias. Prescreve suplementação de ferro com sulfato ferroso, uma dose de 200 mg ao dia. E agenda retorno para 30 dias. E assim, fechou, gente. Terminamos aqui. Essa foi um pouco mais longa. E aqui, ó, pra gente relembrar, tava até esquecendo a manobra de Leopold, né? Pra gente avaliar a situação, posição, apresentação e insinuação. Pra gente lembrar da ordem, né? Do primeiro, segundo, terceiro ou quarto, a gente pode lembrar do SPY, né? SPY. Então, lembrando SPY, essa situação, P, posição, a apresentação, essa insinuação, ou SPY, né? SPY ou SPY. Então, na situação, a gente vai delimitar o fundo uterino, né? A gente vai ver a parte fetal, que tá lá no fundo, se é a cabeça ou a pelve, que é lá na parte superior do útero, é o fundo superior da barriga, é o fundo uterino.
A segunda manobra é a posição, né? Então, a gente tem que ver na lateral, assim, em qual posição que tá o dorso fetal, né? A delimitação do dorso fetal. Então, na hora lá, você não precisa fazer certinho isso daqui, mas você tem que verbalizar. Agora eu tô fazendo a primeira manobra de Leopold, vendo a situação fetal, a delimitação do fundo uterino, vendo se tá com situação pélvica ou cefálica, né? Depois a posição, agora eu estou fazendo a segunda manobra de Leopold, fazendo a delimitação do dorso, vendo a posição lateral, né, nas laterais. Depois a terceira manobra é ver a apresentação fetal, que eu vou ver a parte fetal lá embaixo, né, na pelve da paciente. E por último, a insinuação, né, que a gente vai ver o grau de penetração na paciente, na pelve, tá? Então é isso, gente. Terminamos. Deixa eu tirar aqui a partilha e reativar os comentários. E terminamos aqui com esse filtro. Deus, eu sou tão esforçada, deixa eu vencer, nem que seja por pena. Até o próximo, que vai ser as 2, né? Mas se minha bebê acordar, vai ser as 2 se minha bebê estiver dormindo. Se ela acordar, aí vai ser só às 6, tá? Se eu conseguir fazer as 2, aí vai ser as 2 e às 6. Se ela acordar, aí vai ser só às 6, tá? Então é isso, gente. Obrigada por acompanharem. Qualquer coisa me manda mensagem. E tamo aí. Beijo, fiquem com Deus. Até às 2 horas.